Bom dia, vamos fazer uma prece? Amado Mestre Jesus, nós queremos agradecer a Ti por esta manhã, agradecer pelo descanso da noite, em que o nosso corpo se revigorou. Bondoso Jesus, rogamos o Teu amparo e a Tua proteção para o dia. Fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, hoje é terça-feira, é dia da reunião pública em nossa casa espírita. Como de costume, nós temos 3 palestras simultâneas no dia de hoje. E as palestras iniciam-se às 8 horas da noite. Nós estamos na modalidade presencial e online. Então, aqueles que desejarem participar conosco em nossa casa espírita, podem estar indo lá no Jardim Primavera, na Avenida Brasil, bem no finalzinho da avenida. É a nossa casa espírita. Assim que terminou o asfalto, você vai estar em frente à casa espírita. Tá bom? Seja bem-vindo. Então, nós temos as seguintes palestras. No Salão do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos tratar sobre a necessidade da caridade conforme entendida por São Paulo. E no bloco do Livro dos Espíritos, nós vamos estudar o retorno à vida corporal. E no bloco 1, que nós estamos estudando o tema Vida em Família, a palestra será sobre separação e divórcio. Então, você está convidada, convidado a estar conosco no dia de hoje, tá bom? E ainda para não esquecer, nós iniciamos nesse final de semana que passou o nosso curso Conheça a Doutrina Espírita, ou Noções Básicas da Doutrina Espírita. Então, ainda está tempo, se você ainda tiver vontade, pode estar entrando em contato conosco pelo telefone 66984 667110, é um WhatsApp, pode estar enviando mensagens, que nós, na medida da possibilidade, estaremos retornando. E aí você entra na equipe que está estudando este curso, tá bom? O curso geralmente tem a duração até dezembro, início de dezembro, quando a gente encerra, iniciando somente em fevereiro a nova etapa, tá bom? Seja bem-vindo em nossa casa espírita. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas de Paulo. E estamos transmitindo as mensagens por meio da mediunidade de Chico Xavier, referente à carta aos Filipenses. Mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Jesus veio. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando
temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentos, ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pescadores, aliás, à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou-se a si mesmo, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Mensagem de Emmanuel, publicada no livro Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 8. Nossa, meus amigos, a gente às vezes se depara, né, com tantos de nós que gostam de ser bajulados, né? Gostamos de ser amparados, gostamos de ser endeusados. E aqui nós vemos uma coisa que me chamou muita atenção nesta mensagem de Emmanuel, é que Jesus se fez um de nós. Se fez um de nós. Jesus aniquilou-se. Jesus diminuiu toda a sua potência magnética, sua auréola de luz, para tentar nivelar-se a nós. É claro que a moralidade dele era imensa, é imensa, né? Por Jesus ser um espírito puro. E aí Jesus vem com toda a sua ternura acolher. E Jesus vai aonde? Em todos os lugares. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele vai para o templo, vai para as ruas, no meio dos pescadores, no meio dos pecadores, em todos os ambientes. Ele não foge da luta, né? E aí nós vamos ver que ele nasce numa condição de abandono, né? Sem lar, no meio dos animais. Então, não tinha todo um ambiente acolhedor para ele, entre os humanos, e termina na cruz como um bandido entre ladrões. Então, veja, meus amigos, como que foi o compromisso missionário de Jesus para com todos nós. E aí nós ainda queremos achar que queremos subir numa lâmina de gilete e fazer discurso. Está na hora de nós arregaçarmos as mangas e fazer o Evangelho de Jesus frutificar em nossas vidas. Pegar e colocar a mão no arado e não olhar para trás. Seguir avante. Seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazendo o bem. Esse é o compromisso do cristão. Fazer o bem. Amar as pessoas. Nós temos que abandonar, meus amigos,
essas intrigas que só nos criam mais dor. Sabem por que que nós estamos vivendo toda essa dificuldade tão grande das doenças? Porque nós criamos uma sintonia magnética com as coisas ruins e fomos absorvendo e emanando essas vibrações magnéticas, como diz o Manuel Filomeno de Miranda, nós fomos criando ressonâncias magnéticas. E essas ressonâncias magnéticas foram nos matando, porque os nossos pensamentos destrutivos, de ódio, de raiva, de mágoas, ressentimentos, depressões, foram nos criando numa grande panela de pressão. E aí nós estamos dentro dessa panela de pressão, envoltos nas vibrações magnéticas doentias que nós criamos por nós mesmos. E tem cura. É só mudarmos as nossas vibrações magnéticas. É só fazer o bem. Sair dessa onda dos ódios, das brigas intermináveis, que eu estou certo, fulano está errado. Nós temos que sair disso, meus amigos, e buscar no Evangelho de Jesus as respostas. E aí sim, nós vamos ser melhores, nós vamos ficar melhores, vamos sarar. As doenças vão se dissipando se cada um de nós abrir em sua casa, em seu lar, um momento de luz do Evangelho de Jesus. Aí sim, meus amigos, nós vamos curar a humanidade inteira. Muito bem. Vamos então fazer uma oração. Graças a Deus. Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso benfeitor. Jesus, não medistes esforços para aqui estar conosco, para nos ensinar a amar. Nós tínhamos todas as leis, a lei dos 10 mandamentos, que já nos ensinavam a amar, mas nós precisávamos de ver alguém amando nas suas últimas consequências, como tu fizestes para conosco, Senhor. Amou-nos, sendo capaz de dar a sua própria vida. Jesus, que o Evangelho possa penetrar fundo em nosso ser, fazendo a grande transformação que buscamos. Fica conosco, Senhor. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.